Fala pessoal, meu nome é Júnior, sou o técnico aqui da JA System. Eu vim passar para vocês um conhecimento aí de como funciona a parte de dimensionamento de um projeto aí do zero. Na verdade, eu não vou estar explicando detalhadamente como faz cada projeto, né? Mas eu vou passar assim mais nos pontos mais específicos aí, como é que a gente faz para desenvolver um projeto em si. Vai ser bem interessante. O que eu fiz aqui para conseguir passar para vocês como funciona o processo de desenvolvimento, né? Eu criei esse esboço aí, né? Esse, esse tanque e ele é um reservatório, né? Ele é um reservatório, não criei um material específico, mas só para a gente ter um controle em si dele. Ele vai ser um controle de enchimento e esvaziamento, né? O que a gente tem aí para fazer esse controle? A gente vai ter esse sensor ultrassônico. Esse sensor ultrassônico vai passar para a gente as medidas, né, o o volume que está tendo dentro desse tanque. E, e daí a gente faz o controle através disso, né? Eu coloquei mais um sensor de boia aí para a gente ter essa segurança, né? Na verdade, não precisaria ter essa boia aí, mas eu coloquei só para a gente ter um processo a mais aí, só para a gente fazer o controle. Então, o que a gente tem de bomba aí? A bomba de puxar material para dentro do reservatório, né? Seja água, seja um aditivo, enfim. A gente tem duas bombas de 3CV para esse tanque, bomba 1 e bomba 2, né? E a gente tem uma terceira bomba, né? Que é uma bomba de 5CV, que é para fazer o esvaziamento do tanque. A gente faz o controle de esvaziar e encher o tanque, né? A gente tem essa bomba aí. E isso é um projetinho que eu criei, né? Só para a gente ter uma base de como iria ficar o projeto final, como a gente entrega o projeto final para o cliente. E eu criei esses bolsos só para a gente ter uma base. Então, o que a gente vai usar aqui em termos de componente, né? Como padrão aí, só para a gente ter um controle mais tecnológico, né, digamos, eu vou utilizar uma IHM, né, uma IHM da Siemens. Todas as botoeiras de acionamento automático, manual, e liga e desliga manual, elas vão ser todas feitas pela IHM. Eu optei por fazer pela IHM só para a gente ter um projetinho legalzinho aí, para ter uma base, um sistema em IHM, sistema em escada supervisória daria para fazer também, né? Mas eu fiz um sisteminha menor, mas com a tecnologia um pouquinho legal, porque a gente tem o que aqui? A gente tem um sensor de boia, que é só uma chavezinha normal, né? A hora que a gente manda parar e fecha o contato e é isso. A gente tem um sensor ultrassônico, que daí já começa a vir com a parte mais bacana, que é a parte analógica, né? A gente tem controle analógico e tem a questão de pegar as medidas e mostrar a medida para vocês aí também, né? E a gente tem esses controles da bomba, né? Que vai ser tudo, digamos que automático, né? A gente vai ter o automático e vai ter o manual. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai no cliente. Não vou mostrar como é que a gente fosse no cliente, porque esse aqui é um esboço, né? Mas como a gente faz para pegar os valores, pegar o orçamento, passar o orçamento para o cliente, né? Como que a gente se comporta nesse quesito, né? Que a gente tem que, por onde a gente tem que começar? Então, aqui nesse controle é um controle bem simples, né? A gente tem duas bombas, a hora que o sensor de nível, que é o sensor ultrassônico, ele faz a leitura ali que o nível está alto, ele manda parar. Quando aciona a bomba para esvaziar o tanque e esse nível chega no nível baixo, no nível ali que a gente vai determinar,
Na hora que ele chega nesse nível determinado ali baixo, ele manda ligar as duas bombas para encher, né? Então, que vai fazer o enchimento dele. E a gente tem o sensor de boia, que é, por exemplo, se der uma falha no sensor ultrassônico, ele vai atuar, né? Mandando desligar as duas bombas que mandou. Opa, deu uma falha, tem que parar, né? Eu daria não, dá para fazer tirando esse sensor de boia, né? Dá para fazer também. A gente gera uma falha ali de leitura do sensor e essa falha já manda uma falha para o CLP e o CLP já entende que tem que parar, né? Mas eu botei o sensorzinho de boia ali para a gente ter um contatinho seco, só para ter um controle ali para o pessoal visualizar, né? E é isso. A parte de controle vai ser isso que a gente vai fazer nesse projeto aí. Projeto bem pequeno, né? Tanto que aí eu estou usando essa IHM, que é para fazer os controles, né? E eu vou usar um 1215 DCDC, que é o da CP da Cines, né? E, bom, vamos para a parte de dimensionamento, né? Vou mostrar para vocês como que a gente faz. Vou abrir aqui. Bom, primeiro de tudo, o que a gente tem que analisar aí, né? O que a gente tem que fazer? Todo o processo de desenvolvimento de projeto, a gente senta com o cliente, né? O desenvolvedor da máquina em si, a gente senta com o cliente, a gente faz uma reunião, a gente precisa pegar os dados, né? Os dados que a gente precisa aí são o que vai ser, que tipo de maquinário que é, né? O que vai ser usado esse maquinário, como vai funcionar esse maquinário em si, para a gente até entender o processo, para depois conseguir fazer uma programação em cima disso, né? E, e a gente precisa pegar os dados de motores, né? A gente precisa saber que tipo de motor que vai, onde vai os sensores, quantos sensores vão, quantos, quantos motores vão, que tipo de controle que o cliente quer fazer, se ele quer um controle mais manualzão, que é por botoeira, se ele quer um controle mais tecnológico, com supervisório em escada por IHM, ou por rede, e se ele quer controle de velocidade, controle de torque, tem tudo isso. Controle de posicionamento. São questões que a gente precisa levantar quando a gente senta com o cliente e decide, né? Quando a gente vai visualizar a máquina, dependendo se a máquina já está pronta, né? Também às vezes já aconteceu de pegar máquinas reformas e o cliente quer melhorar a máquina, tem uma máquina lá que é usada e ela já está muito velha, quero fazer uma reforma e quero botar um pouco ela mais tecnológica. A gente consegue fazer isso também, né? A gente senta lá com o cliente, vê o que vai precisar e a gente decide o que é melhor para fazer isso, né? Tudo depende do que o cliente quer fazer, né? Que a tecnologia hoje o cara consegue fazer, bem dizer, tudo, né? Não tem processos hoje que não tenham a automação em si, né? Mas tudo vale um custo, né? Quanto, até quanto que tu quer gastar, até quanto tu tem para disponibilizar aí de valor para automatizar e tudo isso, né? Se vale a pena automatizar certas coisas, né? Que hoje em dia tem muito material que às vezes acaba saindo mais caro do que o desejado, né? Querendo ou não, e acaba que a gente não consegue automatizar como a gente queria, mas a gente sempre consegue melhorar, né? Sempre consegue ajustar o que o cliente pede, né? Bom, vamos na parte de dimensionamento, que é o que interessa aqui nesse vídeo, né? O projeto em si. O que a gente visualizou no tanque ali? Deixa eu abrir aqui. Bom, ó, só para a gente analisar. A gente tem a parte de potência. A gente tem os três motores aqui, né?
que é o que vai consumir a parte de rede 380 ali, que eu coloquei uma rede de 380, 3 fases, um terra e neutro, né? Eu vou precisar de um 220 para o comando também. A gente vai ter o sensor ultrassônico e o sensor de boia para o comando ali, né? Essa parte de comando. E vamos começar. Pelo meu ver, eu sempre começo pela potência, né? A potência é o que geralmente é o que demanda mais, né? Corrente, tensão e é o que consome mais a rede do cliente. Então eu sempre começo pela potência. Eu vejo quantos motores vão, faço um levantamento de quantos motores vão. E daí a gente começa assim, né? Aqui, ó, dimensionamento de potências. Primeiro motor, primeira bomba. Aqui. Como que a gente pega as bombas? Se é uma máquina nova, que já tem as bombas dimensionadas, já tem a marca, já tem comprada, ou já tem um cliente que às vezes ele já só compra com aquele fornecedor, a gente corre atrás desse fornecedor, né? A gente vê a bomba ou o motor que vai ser utilizado lá nesse maquinário e a gente tenta puxar a lista de dados, né? O que interessa para projeto. E o que a gente vai ter nessa lista de dados? A gente vai ter tipos de ligação, se ele é um motor para ligar em 220, 380, 440, tudo isso. A gente consegue puxar na folha de dados, né? Onde esse motor vai ser ligado, né? Também tem a rede do cliente, às vezes o cliente tem uma rede 220, a gente tem que fazer toda uma adaptação com o inversor ou com na própria ligação também, para fazer funcionar em 220. Ou em 380, né, que é o comum assim de fábricas em geral, né? A gente tem aqui na região de Santa Catarina. Mas tem muitos clientes aí de interior que ainda trabalham com a rede 220, né? Então a gente sempre tem que ter um opcional também, né? Mas nesse caso aqui eu utilizei a 380, né? Uma rede 380 padrão. E o que a gente vai ter aqui, né? Para a primeira bomba, essa bomba eu peguei a bomba da VEG, peguei os valores direto do site da VEG, né? A bomba. E o que a gente vai usar aqui? Eu gosto de utilizar o disjuntor motor para fazer o controle tanto de proteção de cabo e para proteção térmica, né? É muito comum também o pessoal usar o relézinho térmico, acoplado direto no computador, né? Não sei se o pessoal conhece aí, mas é bem comum também, né? Utilizar nesse formato de ligação, usar o disjuntor, contator e depois o relézinho térmico para fazer a proteção do motor, né? E o disjuntor para fazer a proteção do cabeamento. Só que, ao meu ver, eu não vejo uma vantagem, né? Dependendo do projeto. Eu não vejo essa vantagem de fazer assim, porque a gente já tem o disjuntor motor para fazer a proteção dos dois, né? Do cabo e do proteção térmica do motor, de falha, né? E a proteção do cabo, né? Então, eu acho que é mais vantajoso a gente optar pelo disjuntor motor nesse caso aqui, até porque eu deixo de comprar um componente a mais, né? Se eu fosse utilizar disjuntor normal, né? Tipo C ou tipo D. Hoje o cara não tá conseguindo achar tanto tipo D, né? Às vezes é mais caro do que normal, o pessoal utiliza bastante o tipo C, né? Curva C. Usar, mas tem esse opcional, usar o disjuntor, contator e relé de sobrecarga, né? Relézinho térmico. Ou usar o disjuntor motor e o contator. Acabou. Eu acho mais simples usar essa parte de disjuntor motor só. É mais vantajoso, às vezes sai mais em conta, porque tu deixa de comprar um componente a mais, né? Olha aqui, só nesse caso aqui, ó. Se eu tivesse que comprar mais um componente, ia dar mais 3 componentes a mais 3 relézinhos. Nesse projeto, às vezes, não ia fazer tanta diferença. Mas pega um painel aí, por exemplo, de armário, que tinha um painel maior, às vezes uns cortes de custo desses acabam saindo melhor, né? Mas depende de caso a caso, né? E eu optei aqui pelo disjuntor motor. Na parte de potência, né? O que a gente tem de disjuntor motor aqui? A gente tem um disjuntor de 4 a 6.3 para as duas primeiras bombas ali, que é de 3 CV.
E a gente tem um disjuntor motor de 6.3 a 10 ampere, né? Que é o ajuste no trim-pot ali. É o ajuste que a gente tem, né? A parte de contator, eu usei dois contadores de 9 e um contador de 12. Todos da VEG, tá? Não é puxando o saco da VEG, mas é o que a gente encontra no mercado. É VEG, Siemens, o Schneider. Tem outras marcas aí. Enfim, eu optei pela da VEG aqui nesse projeto. Mas eu também tenho alguns componentes da Siemens ali, que eu já vou mostrar para vocês. Além desses, o contator ali, fechou, disjuntor motor. Disjuntor motor e o contator de acionamento. Fechou. A gente vai ter esses três disjuntor e três contator para o motor, né? Parte de cabo. Seguindo a tabela ali da NBR 5410, eu vou colocar um cabo de 1,5 para os motores. Tá? Daria para colocar até menos, né? Mas eu sempre, para motor, eu sempre boto de 1,5 para cima, nunca abaixo. Sempre coloco. Potência pode ser uma corrente aí sei lá, de 1 ampere. Se for para motor, eu boto cabo de 1,5. Pode ser 100% das vezes. Eu nunca vou botar, nunca vai me ver eu botar um cabo de menos de 1,5 para motor. Pode ser qualquer motor. Eu acho que é um padrão assim que devia ser adotado, né? Até porque para dentro do painel pequenininho ali e tal, beleza. Mas aí depois a gente tem um cabo de questão de distância, onde vai ser colocado esse motor, né? Então eu sempre mantenho 1,5 mesmo com correntes baixas, né? Até porque ele tem um pico de partida, né? A gente se fala ali. E o que a gente vai ter mais aqui para me passar de dimensionamento? Bom, somando todas as correntes ali, a gente vai ter uma corrente de 17,71 amperes em 380, né? E a corrente baixa, né? Digamos. O painel também é pequeno. E para a parte de comando de 220, que aqui a gente tem potência em 300, tensão em 380 e tensão em 220. A 220 a gente usa para quê aqui? 220 a gente usa para fazer os acionamentos dos contadores e alimentação da fonte, né? Que a fonte fornece para nós 24 volts, porém a alimentação dela é em 220, tá? Só para você já ficar ciente. E o que a gente tem aqui nessa parte de... O que eu usei de disjuntor, né? Eu usei um disjuntorzinho da VEG também, tá? Disjuntorzinho curva C2, que a corrente também dá bem baixa, né? Dá uma corrente de 0,75 amperes, né? Correntezinha baixa. E eu dimensionei com 20% acima, né? Disjuntor eu sempre dimensiono com 20% acima. Se a corrente der 10 amperes, eu boto mais 20% acima desses 10 amperes, né? É uma boa prática que eu sempre faço, né? Para os disjuntores, no caso. E o que eu tenho aqui? A gente vai ter a fonte, né? Nessa parte de 220. Para a fonte, que é a fonte de comando aqui, ó, uma fontezinha de... Ó, cadê essa aqui, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, eu botei a fonte de 2 amperes, ó. Fontezinha de 2 amperes, ela vai consumir aí da rede de 220, 0,6 amperes, 600 miliamperes, né? Bem baixo. Nesse caso aqui, a parte de comando é quase irrelevante, né? A gente bota para mostrar para vocês aqui como é que funciona, né? Mas digo, é só nesse projeto, né? Cada projeto tem seus detalhes, né? A gente colocou o que mais aqui? Ó, contador de 220, 9 amperes. A gente tem dois, né? As duas bobinas ali, né? A gente tem dois contadores de 9 amperes, as duas bombas. A gente tem dois contadores de 25 amperes. Por que esses dois contadores de 25 amperes? Eu uso para segurança. Tem gente que usa um. Eu geralmente eu coloco dois, sempre. Só se é um painel, não, muito pequeno e, né, não precisa
toda essa tecnologia, dá para a gente colocar um só. Mas nesse caso aqui, eu coloquei no projeto como se eu estivesse montando um projeto, um painel grande, assim, de grande escala, com IHM, série P, sinal analógico, tudo que tem direito, né? Só não botei célula de carga aí, né, que é balança, mas nesses casos assim eu sempre coloco dois contadores de segurança, que é por parte de potência, né? Chaveamento de potência. Também, né? Aqui é quase irrelevante o consumo desse acionamento de bobina, né? Claro, na hora que ele aciona, que ele dá o pico ali, ele dá aquela ampliada no consumo, mas é coisas de milissegundos ali, nem não é o tempo suficiente para poder desarmar um disjuntor, então é a hora é a hora daquele pico ali, não acontece menos aí quase nada de relevante na rede, mas a gente coloca aqui, né, para a gente ter uma base, né? E nesse caso, para fazer esse acionamento esses dados de consumo, geralmente quando o cara pega no datasheet do cliente, no datasheet não, na folha de dados do contador, ou depende do modelo de contador, né? A gente não vai achar essa corrente, né? A gente tem que fazer o cálculo. Geralmente vem a corrente em VA, né? Se diz. Termo mais aberto, assim. E daí a gente tem que transformar isso para corrente para ver quanto de consumo ele vai consumir na rede, né? Eu gosto de utilizar a corrente, né, para fazer esses cálculos. Até na parte de dimensionamento de disjuntor geral, eu sempre utilizo corrente. Corrente, potência ali, e é isso. Mas aqui esses contadores têm a corrente bem baixa, né? 0,06 ampere. Isso dá 60 miliamperes, mais ou menos. Por aí. Às vezes, eu estipulei, né? Mas muitas das vezes nem funciona tudo isso. Por exemplo, 60 miliamperes, no caso aqui, dois, né? Ó, que eu coloquei dois contadores, né? Vai consumir uns 30 miliamperes aí. Da rede é bem baixo. É a mesma corrente de um LED. Um LEDzinho de 24 volts. Vou botar uma ponta do lápis. E somando tudo isso, a gente vai ter 0,75 ampere, né? Isso é bem baixo. Quase irrelevante, né? Na hora que a gente for fazer a soma ali do disjuntor geral. Mas a gente tem isso aí, né? A gente tem que, mesmo sendo um projeto pequeno, a gente tem que botar na ponta do lápis para ver se é isso aí mesmo, se não vai ser utilizado mais nada, se não vai ser feito uma ampliação, né? Bom, vamos para a parte de dimensionamento de potência da fonte, né? Que é o dimensionamento de comando ali. O que a gente vai ter aqui de comando, né? O que a gente vai precisar? Primeiro de uma CPU, né? Daria para colocar um micro com um controlador aí, um logo, um clique, sei lá, eu não trabalho tanto com essa parte de eletrônica, talvez daria para fazer toda a parte só em eletrônica, assim, ou fazer só em ligação mesmo de relé, mas a gente não teria o que a gente quer aqui, né? Que é o controle mais tecnológico, né? Resolvi fazer mais tecnológico aqui para a gente ter uma noção de como ficaria um projeto real, né? Mas daria para usar baratear, né? Como se fala, baratear mais esse processo aí de encher o tanque, aí, como eu falei. Mas não é esse o intuito, né? Esse intuito desse vídeo é para a gente mostrar o que dá para fazer com o que a gente pode produzir aí para vocês, né? Então, em resumo aqui no comando, a gente vai ter a CPU, né? Que eu coloquei a 1215, que ela tem duas portas ali. Daí eu vou botar ele em comunicação com a IHM. Consumo dela, 500 mAh. Bem baixinho, né? Não dá 1 ampere em 24 volts, né? Lembrando. A gente vai ter um relézinho, né? Relézinho de segurança da Siemens também. 83 mAh, mais ou menos ali, tá? Não cheguei
olhar. Na verdade, eu tenho uma breve memória ali de outros projetos que eu fiz, mas é nessa média aí, né, não passa muito disso. Que às vezes os caras usam outro tipo de rede de segurança, às vezes é outro consumo, mas em média é para ir nessa faixa. IHM. Minha IHM aqui consome 300 mAh, também bem baixo. Essa IHM aqui, lembrando que é uma IHM da Siemens, tá? A gente, depois eu vou puxar ali os dados dela ali, vai aparecer ali o fabricante, onde a gente produz o diagrama ali, né? A gente tem um fabricante ali onde aparece de que fabricante ela é. Uma torrezinha daquelas luminosas, um sonoro e umas três cores aí, vai consumir uma faixa aí de uns 90 mAh também, bem baixo. Sensor ultrassônico. O sensor ultrassônico a gente tem alimentação, né? Vai dar também nessa faixa aí de 500 mAh, daí a conversão é toda dentro dele ali, né? A gente não precisa alimentar uma caixa de junção igual uma célula de carga. Uma célula de carga, a gente precisa botar a caixa de junção, tem que alimentar a caixa de junção, fazer toda a parte eletrônica ali, né? Para depois vir o sinal para dentro do CLP. E aí não, aí é um sensor ultrassônico, é fazer alimentação, sinal para o CLP, já era, vai funcionar. Aí, claro, né, tem a configuração dentro do Tia Portal ali, né, que a gente é obrigado a fazer, né, para funcionar. O sensor de boia é uma chavezinha contato seco, né, todo mundo, quem acompanha aí na parte de elétrica aí há bom tempo, já vai saber, é contatinho seco, bateu, funcionou, e ali só tem a passagem mesmo, né. A gente vai ter alimentação, mas é nada. Eu botei meio que irrelevante aqui, porque não tem por que botar um consumo ali. Ele não consome nada, né? A gente não vai estar alimentando nada. Módulo. Módulo analógico, eu botei 100 mAh, né? Que é o que ele consome, ele é bem baixo também. Eu até fazia tempo que não mexia mais nesse módulo, mas eu abri ali o datasheet. O datasheet dele realmente é esse. Fica nessa faixa aí de 100, 150 mAh. Botei 100. Nossa fonte até tá com folga, né? Eu sempre boto uma folga na fonte. Eu vou explicar para vocês. E daí depois três relezinhas, né? Na verdade, eu botei três relezinhas aqui. Deixa eu só mudar um negócio aqui no projeto. Eu até tinha esquecido aqui. Deixa eu abrir no diagrama. Ó, eu tinha colocado só três, mas eu adicionei mais quatro relés. Botei mais quatro relés para poder. Deixa eu fechar aqui para vocês. Ó, eu adicionei mais quatro relézinhos aqui para a parte de acionamento da torre. Eu podia ligar direto? Podia, né? Era só juntar ali a comum da fonte com o comum da torre, o zero no caso, né? Então aqui nesse aqui eu já vou colocar mais. Deixa eu ver, esqueci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cadê? Só ver um negócio aqui. Aqui vai ter 7. Só ver outra coisa aqui. Como eu adicionei aquela dois relezinhos ali, também não vai fazer muita diferença, né? Eu acho que talvez a corrente deles são bem baixas, deve dar uns 40 mAh. Deixa eu dar um confere aqui antes de passar para vocês alguma informação errada, né? Vou abrir aqui, só acho o datasheet dele. Aqui, para vocês verem, tô com o projeto aberto, né? Se eu tiver que mudar alguma coisa aqui, eu vou mudar aqui com vocês acompanhando e é isso, né?
que é o que acontece geralmente, né? Às vezes o cara pensa numa coisa e, ah, não, tem que mudar isso aqui, o cara muda ali na hora, né? Mas geralmente é coisa mínima, né? Então, não que vá fazer tanta diferença depois no projeto final, né? Só deixa eu conferir um negócio aqui antes.